Esta é uma acusação muito solene que o apóstolo Paulo aqui prefere contra a mente carnal. Ele declara que é inimizade contra Deus. Quando consideramos o que o homem já foi, apenas o segundo depois dos anjos, o companheiro de Deus, que andou com ele no jardim do Éden na viração do dia, quando pensamos nele como sendo feito à própria imagem de seu Criador, puro, imaculado e sem mácula, não podemos deixar de nos sentir amargamente aflitos ao encontrar tal acusação como esta preferida contra nós como raça. Podemos muito bem pendurar nossas harpas nos salgueiros, enquanto ouvimos a voz de Jeová falando solenemente à sua criatura rebelde. Como caíste do céu, filho da alva! Tu selaste a soma, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Tu estavas no Éden, o jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a obra dos teus tamborins e dos teus pífaros foi preparada em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim, tu estavas sobre o santo monte de Deus, tu andaste para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade foi encontrada em ti, e tu pecaste. Portanto, eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus, e eu te destruirei, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Há muito para nos entristecer em vista das ruínas de nossa raça. Como o cartaginês, que poderia pisar no local desolado de sua cidade muito amada, derramaria muitas lágrimas ao vê-la empilhada pelos romanos, ou como o judeu, vagando pelas ruas desertas de Jerusalém, lamentaria que o arado tivesse manchado a beleza e a glória daquela cidade que era a alegria de toda a terra, assim devemos lamentar por nós mesmos e por nossa raça, quando contemplamos as ruínas daquela bela estrutura que Deus empilhou, aquela criatura, incomparável em simetria, perdendo apenas para o intelecto angelical, aquele ser poderoso, o homem, quando contemplamos como ele caiu, de seu alto estado e jaz em uma massa de destruição. Poucos anos atrás, uma estrela foi vista brilhando com considerável brilho, mas logo desapareceu. Desde então foi afirmado que era um mundo em chamas, a milhares de milhões de milhas de nós, e ainda assim os raios da conflagração nos alcançaram. Um mensageiro silencioso da luz deu aos moradores distantes deste globo o alarme de um mundo em chamas. Mas o que é a conflagração de um planeta distante? O que é a destruição do mero material do orbe mais pesado, comparado com esta queda da humanidade, este naufrágio de tudo que é santo e sagrado em nós mesmos? Para nós, de fato, as coisas são dificilmente comparáveis, uma vez que estamos profundamente interessados em uma, embora não na outra. A queda de Adão foi nossa queda, caímos nele e com ele, éramos sofredores iguais, é a ruína de nossa própria casa que lamentamos, é a destruição de nossa própria cidade que lamentamos, quando nos levantamos e vemos escrito, em linhas muito claras para que possamos confundir seu significado, a mente carnal, aquela mesma mente que antes era santidade e agora se tornou carnal, é inimizade contra Deus. Que Deus me ajude, esta manhã, a preferir solenemente esta acusação contra todas. Ó! Que o Espírito Santo possa nos convencer do pecado, para que possamos unanimemente nos declarar culpados diante de Deus. Não há dificuldade em entender meu texto, ele quase não precisa de explicação. Todos nós sabemos que a palavra carnal aqui significa carnal. Os antigos tradutores traduziram a passagem assim: a mente da carne é inimizade contra Deus, isto é, a mente natural, aquela alma que herdamos de nossos pais, aquela que nasceu dentro de nós quando nossos corpos foram moldados por Deus. A mente carnal, o fronema sarcos, as concupiscências, as paixões da alma, é isso que se desviou de Deus e se tornou inimizade contra ele. Mais, antes de entrarmos em uma discussão da doutrina do texto, observe quão fortemente o apóstolo a expressa. A mente carnal, ele diz, é inimizade contra Deus. Ele usa um substantivo, e não um adjetivo. Ele não diz que ela se opõe a Deus meramente, mas é inimizade positiva. Não é negra, mas negritude, não está em inimizade, mas é inimizade em si, não é corrupta, mas corrupção, não é rebelde, é rebelião, não é perversa, é a própria perversidade. O coração, embora seja enganoso, é positivamente engano, é mal no concreto, pecado na essência, é a destilação, a quintessência de todas as coisas que são vis, não é invejoso contra Deus, é inveja, não está em inimizade. É inimizade real, nem precisamos dizer uma palavra para explicar que é inimizade contra Deus.
Não acusa a humanidade de uma aversão meramente ao domínio, leis ou doutrinas de Jeová, mas desfere um golpe mais profundo e seguro. Não atinge o homem na cabeça, penetra em seu coração, coloca o machado na raiz da árvore e o pronuncia inimizade contra Deus, contra a pessoa da divindade, contra o poderoso Criador deste mundo, não em inimizade contra sua Bíblia ou contra seu Evangelho, embora isso fosse verdade, mas contra o próprio Deus, contra sua essência, sua existência e sua pessoa. Vamos, então, pesar as palavras do texto, pois são palavras solenes. Elas são bem colocadas por aquele mestre da eloquência, Paulo, e foram, além disso, ditadas pelo Espírito Santo, que diz ao homem como falar corretamente. Que ele nos ajude a expor, pois ele já nos deu a passagem para explicar. Seremos chamados a observar, esta manhã, primeiro, a veracidade desta afirmação, segundo, a universalidade do mal aqui reclamado, terceiro, entraremos ainda mais profundamente no assunto e o pressioná-lo aos seus corações, mostrando a enormidade do mal, e depois disso, se tivermos tempo, deduziremos uma ou duas doutrinas do fato geral. Primeiro, somos chamados a falar da veracidade desta grande declaração. A mente carnal é inimizade contra Deus. Não precisa de prova, pois, uma vez que está escrito na palavra de Deus, nós, como homens cristãos, somos obrigados a nos curvar diante dela. As palavras das Escrituras são palavras de infinita sabedoria, e se a razão não pode ver o fundamento de uma declaração de revelação, ela é obrigada, com a maior reverência, a acreditar nela, uma vez que estamos bem seguros, mesmo que esteja acima de nossa razão, de que não pode ser contrária a ela. Aqui encontro escrito nas Escrituras: a mente carnal é inimizade contra Deus, e isso por si só é suficiente para mim. Mas se eu precisasse de testemunhas, eu evocaria as nações da antiguidade, eu desenrolaria o volume da história antiga, eu lhe contaria sobre os feitos terríveis da humanidade. Talvez eu pudesse comover suas almas à detestação, se eu falasse da crueldade desta raça para consigo mesma, se eu mostrasse a vocês como ela fez do mundo um aceldama, por suas guerras, e o inundou com sangue por suas lutas e assassinatos. Se eu recitasse a lista negra de vícios em que nações inteiras se entregaram, ou mesmo trouxesse diante de vocês os personagens de alguns dos filósofos mais eminentes, eu ficaria vermelho de falar deles, e vocês se recusariam a ouvir. Sim, seria impossível para vocês, como habitantes refinados de um país civilizado, suportar a menção dos crimes que foram cometidos por aqueles mesmos homens que, hoje em dia, são considerados modelos de perfeição. Temo que, se toda a verdade fosse escrita, nós nos levantaríamos depois de ler as vidas dos maiores heróis e sábios da Terra e diríamos imediatamente sobre todos eles: eles se desviaram completamente, tornaram-se completamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. E, se isso não bastasse, eu lhe apontaria para as ilusões dos pagãos, eu lhe contaria sobre suas artimanhas sacerdotais, pelas quais suas almas foram cativadas pela superstição, eu arrastaria seus deuses diante de você, eu o deixaria testemunhar as obscenidades horríveis, os ritos diabólicos que são para esses homens apaixonados as coisas mais sagradas. Então, depois de ouvir qual é a religião natural do homem, eu perguntaria qual deve ser sua irreligião? Se essa é sua devoção, qual deve ser sua impiedade? Se esse é seu amor ardente pela divindade, qual deve ser seu ódio a ela? Vocês, tenho certeza, confessariam imediatamente, se soubessem o que é a raça, que a acusação é provada, e que o mundo deve exclamar sem reservas e com sinceridade: culpado. Um argumento adicional que eu poderia encontrar no fato de que os melhores homens sempre foram os mais prontos a confessar sua depravação. Os homens mais santos, os mais livres de impureza, sempre a sentiram mais. Aquele cujas vestes são as mais brancas, perceberá melhor as manchas sobre elas. Aquele cuja coroa brilha mais intensamente, saberá quando perdeu uma jóia. Aquele que dá mais luz ao mundo, sempre será capaz de descobrir sua própria escuridão. Os anjos do céu velam seus rostos, e os anjos de Deus na terra, seu povo escolhido, devem sempre velar seus rostos com humildade, quando pensam no que eram. Ouça Davi, ele não era nenhum daqueles que se gabam de uma natureza santa e uma disposição pura. Ele diz: eis que fui formado em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ouça todos aqueles homens santos que escreveram no volume inspirado, e você os encontrará todos confessando que não eram limpos, nenhum sequer. Sim,
Um deles exclamou: Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? E mais, convocarei outra testemunha da veracidade deste fato, que decidirá a questão, será sua consciência. Consciência, eu te colocarei no banco das testemunhas e te interrogarei esta manhã. Consciência, responda verdadeiramente. Não seja drogado com o láudano da autossegurança. Fale a verdade. Você nunca ouviu o coração dizer: eu queria que não houvesse Deus. Todos os homens, às vezes, não desejaram que nossa religião não fosse verdadeira? Embora não pudessem livrar completamente suas almas da ideia da divindade, eles não desejaram que não houvesse um Deus? Eles não tiveram o desejo de que pudesse acontecer que todas essas realidades divinas fossem uma ilusão, uma farsa e uma impostura. Sim, diz todo homem, isso passou pela minha cabeça algumas vezes. Eu desejei poder me entregar à loucura, eu desejei que não houvesse leis para me restringir, eu desejei, como o tolo, que não houvesse Deus. Aquela passagem nos Salmos, o tolo disse em seu coração, não há Deus, está traduzida incorretamente. Deveria ser, o tolo disse em seu coração, não há Deus. O tolo não diz em seu coração que não há Deus, pois ele sabe que há um Deus, mas ele diz, não há Deus, eu não quero nenhum, eu queria que não houvesse nenhum. E quem entre nós não foi tão tolo a ponto de desejar que não houvesse Deus? Agora, consciência, responda a outra pergunta. Você confessou que às vezes desejou que não houvesse Deus. Agora, suponha que um homem desejasse a morte de outro. Isso não mostraria que ele o odiava? Sim, mostraria. E assim, meus amigos, o desejo de que não houvesse Deus, prova que não gostamos de Deus. Quando desejo que tal homem morra e apodreça em seu túmulo, quando desejo que ele não exista, devo odiar esse homem, caso contrário, não desejaria que ele fosse extinto. Então esse desejo, e não creio que haja um homem neste mundo que não o tenha tido, prova que a mente carnal é inimizade contra Deus. Mais, consciência, eu tenho outra pergunta. O teu coração nunca desejou, já que há um Deus, que ele fosse um pouco menos santo, um pouco menos puro, para que aquelas coisas que agora são grandes crimes pudessem ser consideradas ofensas veniais, como pecadilhos? O teu coração nunca disse: quem dera que esses pecados não fossem proibidos. Que ele fosse misericordioso e os deixasse passar sem uma expiação. Que ele não fosse tão severo, tão rigorosamente justo, tão severamente rigoroso com sua integridade. Você nunca disse isso, meu coração? A consciência deve responder: você disse. Bem, esse desejo de mudar Deus prova que você não está apaixonado pelo Deus que agora é, o Deus do céu e da terra, e embora possas falar de religião natural, e te gabares de que reverencias o Deus dos campos verdes, dos prados gramados, da enchente crescente, do trovão rolante, do céu azul, da noite estrelada e do grande universo, embora ames o belo ideal poético da divindade, ele não é o Deus das Escrituras, pois desejaste mudar sua natureza, e nisso provaste que estás em inimizade com ele. Mas por que, consciência, devo andar assim por aí? Podes dar testemunho fiel, se quiseres falar a verdade, de que cada pessoa aqui transgrediu tanto contra Deus, quebrou tão continuamente suas leis, violou seu sábado, pisoteou seus estatutos, desprezou seu evangelho, que é verdade, sim, muito verdade, que a mente carnal é inimizade contra Deus. Agora, em segundo lugar, somos chamados a notar a universalidade desse mal. Que afirmação ampla é essa? Não é uma única mente carnal, ou uma certa classe de personagens, mas a mente carnal. É uma declaração irrestrita, incluindo todo indivíduo. Qualquer mente que possa ser propriamente chamada carnal, não tendo sido espiritualizada pelo poder do Espírito Santo de Deus, é inimizade contra Deus. Observe então, antes de tudo, a universalidade disto quanto a todas as pessoas. Toda mente carnal no mundo está em inimizade contra Deus. Isto não exclui nem mesmo as crianças no seio das mães. Nós as chamamos de inocentes, e assim elas são de transgressão real, mas como o poeta diz, dentro do peito mais jovem há uma pedra. Há na mente carnal de uma criança, inimizade contra Deus, ela não é desenvolvida, mas está lá. Alguns dizem que as crianças aprendem o pecado por imitação. Mas não, tire uma criança,
Coloque-a sob as influências mais piedosas, deixe o próprio ar que ela respira ser purificado pela piedade, deixe-a beber constantemente em goles de santidade, deixe-a ouvir nada além da voz da oração e do louvor, deixe seu ouvido ser sempre mantido em sintonia por notas de canções sagradas, e essa criança, não obstante, ainda pode se tornar uma das mais grosseiras transgressoras, e embora colocada aparentemente no próprio caminho para o céu, ela deve, se não for direcionada pela graça divina, marchar para baixo até o abismo. Oh! Quão verdadeiro é que alguns que tiveram os melhores pais, foram os piores filhos, que muitos que foram treinados sob os auspícios mais sagrados, no meio das cenas mais favoráveis para a piedade, tornaram-se, no entanto, soltos e libertinos. Então não é por imitação, mas é por natureza, que a criança é má. Conceda-me que a criança é carnal. E meu texto diz, a mente carnal é inimizade contra Deus. O jovem crocodilo, ouvi dizer, quando quebrado da casca, em um momento começará a se colocar em uma postura de ataque, abrindo sua boca como se tivesse sido ensinado e treinado. Sabemos que os jovens leões, quando domados e domesticados, ainda terão a natureza selvagem de seus companheiros da floresta, e se a liberdade lhes fosse dada, caçariam tão ferozmente quanto os outros. Assim com a criança, você pode prendê-la com os verdes juncos da educação, você pode fazer o que quiser com ela, já que você não pode mudar seu coração, essa mente carnal ainda estará em inimizade contra Deus, e, apesar do intelecto, talento e tudo o que você possa dar de presente, ela será da mesma compleição pecaminosa de qualquer outra criança, se não tão aparentemente má, pois a mente carnal é inimizade contra Deus, e se isso se aplica às crianças, igualmente inclui todas as classes de homens. Há alguns homens que nascem neste mundo como espíritos mestres, que andam por ele como gigantes, envoltos em mantos de luz e glória. Refiro-me aos poetas, homens que se erguem como colossos, mais poderosos do que nós, parecendo descender de esferas celestiais. Há outros de intelecto agudo, que, pesquisando os mistérios da ciência, descobrem coisas que foram escondidas da criação do mundo, homens de pesquisa aguçada e erudição poderosa, e ainda assim de cada um deles, poeta, filósofo, metafísico e grande descobridor, será dito, a mente carnal é inimizade contra Deus. Vocês podem treiná-lo, vocês podem tornar seu intelecto quase angelical, vocês podem fortalecer sua alma até que ele pegue o que são enigmas para nós e os desvende com seus dedos em um momento. Vocês podem torná-lo tão poderoso que ele possa compreender os segredos de ferro das colinas eternas e moê-los em átomos em seu punho. Vós podeis dar-lhe um olho tão aguçado, que ele pode penetrar os arcanos das rochas e montanhas. Vós podeis adicionar uma alma tão potente, que ele pode matar a esfinge gigante, que por eras perturbou os homens mais poderosos do conhecimento. Ainda assim, quando tiverdes feito tudo, sua mente será depravada, e seu coração carnal ainda estará em oposição a Deus. Sim, mas, vós o levareis à casa de oração, vós o fareis sentar-se constantemente sob a pregação mais clara da palavra, onde ele ouvirá as doutrinas da graça em toda a sua pureza, acompanhadas por uma santa unção, mas se essa santa unção não repousar sobre ele, tudo será em vão. Ele ainda virá mais regularmente, mas, como a porta piedosa da capela, que gira para dentro e para fora, ele ainda será o mesmo, tendo uma religião superficial externa, e sua mente carnal ainda estará em inimizade contra Deus. Agora, esta não é minha afirmação, é a declaração da palavra de Deus, e você deve deixá-la se não acredita nela, mas não briguem comigo, é a mensagem do meu mestre, e é verdade para cada um de vocês, homens, mulheres e crianças, e para mim também, que se não fomos regenerados e convertidos, se não experimentamos uma mudança de coração, nossa mente carnal ainda está em inimizade contra Deus. Novamente, observe a universalidade disto em todos os momentos. A mente carnal é em todos os momentos inimizade contra Deus. Oh, dizem alguns, pode ser verdade que às vezes somos opostos a Deus, mas certamente não somos sempre assim. Há momentos, diz um, quando me sinto rebelde, às vezes minhas paixões me desviam, mas certamente há outras estações favoráveis quando eu realmente sou amigável a Deus, e ofereço verdadeira devoção. Eu tenho, continua o objetor, permanecido no topo da montanha, até que toda a minha alma se acendeu com a cena abaixo, e meus lábios proferiram a canção de louvor. Estas são tuas obras gloriosas, Pai do bem todo-poderoso,
flutua esta estrutura universal, tão maravilhosamente bela, quão maravilhoso és tu então? Sim, mas observe, o que é verdade um dia não é falso outro, a mente carnal é inimizade contra Deus em todos os momentos. O lobo pode dormir, mas ainda é um lobo. A cobra com seus tons azuis, pode cochilar em meio às flores, e a criança pode acariciar suas costas viscosas, mas ainda é uma serpente, não muda sua natureza, embora esteja adormecida. O mar é a casa das tempestades, mesmo quando é vítreo como um lago, o trovão ainda é o poderoso trovão rolante, quando está tão alto que não o ouvimos. E o coração, quando não percebemos suas ebulições, quando não expele sua lava e não envia as pedras quentes de sua corrupção, ainda é o mesmo vulcão terrível. Em todos os momentos, em todas as horas, em todos os momentos, falo isso como Deus fala: se vocês são carnais, cada um de vocês é inimizade contra Deus. Outro pensamento sobre a universalidade desta declaração. Toda a mente é inimizade contra Deus. O texto diz: a mente carnal é inimizade contra Deus. Isto é, o homem inteiro, cada parte dele, cada poder, cada paixão. É uma pergunta frequentemente feita: que parte do homem foi ferida pela queda? Alguns pensam que a queda foi sentida apenas pelas afeições, e que o intelecto não foi prejudicado. Eles argumentam isso a partir da sabedoria do homem e das grandes descobertas que ele fez, como a lei da gravitação, a máquina a vapor e as ciências. Agora, considero essas coisas como sendo uma demonstração muito mesquinha de sabedoria, comparada com o que está por vir em 100 anos, e muito pequena comparada com o que poderia ter sido, se o intelecto do homem tivesse continuado em sua condição original. Acredito que a queda esmagou o homem inteiramente, embora, quando rolou como uma avalanche sobre o poderoso templo da natureza humana, alguns eixos ainda estivessem intactos, e em meio às ruínas que você encontra aqui e ali, uma flauta, um pedestal, uma cornija, uma coluna, não totalmente quebrada, mas toda a estrutura caiu, e suas relíquias mais gloriosas são as caídas, niveladas na poeira. O homem inteiro está desfigurado. Olhe para nossa memória, não é verdade que a memória está caída? Posso me lembrar de coisas, mas muito melhor do que aquelas que têm sabor de piedade. Ouço uma canção obscena, essa música do inferno deve soar em meu ouvido quando cabelos grisalhos estiverem sobre minha cabeça. Ouço uma nota de louvor sagrado, ai! Está esquecido. Pois a memória agarra com mão de ferro as coisas ruins, mas as boas ela segura com dedos fracos. Ela permite que as madeiras gloriosas da floresta do Líbano nadem na corrente do esquecimento, mas ela detém toda a corrente que flutua da cidade suja de Sodoma. Ela reterá o mal, perderá o bem. A memória caiu. Assim como as afeições. Amamos tudo que é terreno mais do que deveríamos, logo fixamos nosso coração em uma criatura, mas muito raramente no Criador, e quando o coração é dado a Jesus, ele é propenso a vagar. Olhe para a imaginação também. Oh! Como pode a imaginação se deleitar, quando o corpo está em uma condição doente? Apenas dê ao homem algo que quase o intoxicará, drogue-o com ópio, e como sua imaginação dançará de alegria. Como um pássaro solto, como ele voará com mais do que asas de águia. Ele vê coisas com as quais não havia sonhado, mesmo nas sombras da noite. Por que sua imaginação não funcionou quando seu corpo estava em um estado normal, quando estava saudável? Simplesmente porque é depravado, e até que ele entrasse em um elemento sujo, até que o corpo começasse a tremer com uma espécie de intoxicação, a fantasia não seguraria seu carnaval. Temos alguns espécimes esplêndidos do que os homens poderiam escrever, quando estiveram sob a maldita influência de espíritos ardentes. É porque a mente é tão depravada que ela ama algo que coloca o corpo em uma condição anormal, e aqui temos uma prova de que a própria imaginação se desviou. Assim, com o julgamento, eu poderia provar o quão mal ele decide. Então eu poderia acusar a consciência, e dizer a você o quão cega ela é, e como ela pisca para as maiores loucuras. Eu poderia rever todos os nossos poderes, e escrever na testa de cada um: traidor contra o céu. Traidor contra Deus. Toda a mente carnal é inimizade contra Deus. Agora, meus ouvintes, a Bíblia somente é a religião dos protestantes, mas sempre que encontro um certo livro muito reverenciado por nossos irmãos episcopais, inteiramente do meu lado, sempre sinto o maior prazer em citá-lo.
Vocês sabem que sou um dos melhores clérigos do mundo, o melhor, se vocês me julgarem pelos artigos, e o pior, se vocês me medirem de qualquer outra forma. Meçam-me pelos artigos da Igreja da Inglaterra, e não ficarei em segundo lugar em relação a nenhum homem sob o céu azul do céu na pregação do Evangelho contido neles, pois se há um excelente epítome do Evangelho, ele pode ser encontrado nos artigos da Igreja da Inglaterra. Deixe-me mostrar a vocês que vocês não têm ouvido doutrinas estranhas. Aqui está o 9º artigo, sobre o pecado original ou de nascimento. O pecado original não está no segmento de Adão, como os pelagianos falam em vão, mas é a falha e a corrupção da natureza de todo o homem, que naturalmente é engendrada da descendência de Adão, pelo qual o homem está muito longe da retidão original, e é de sua própria natureza inclinado ao mal, de modo que a carne sempre deseja o contrário do espírito, e, portanto, em cada pessoa nascida neste mundo, ela merece a ira e a condenação de Deus. E esta infecção da natureza permanece, sim, naqueles que são regenerados, pelo qual a concupiscência da carne, chamada em grego, phronema sarcos, que alguns expõem à sabedoria, alguns à sensualidade, alguns à afeição, alguns o desejo, da carne, não está sujeita à lei de Deus. E embora não haja condenação para aqueles que creem e são batizados, ainda assim o apóstolo confessa que a concupiscência têm em si a natureza do pecado. Não quero mais nada. Alguém que acredita no livro de orações discordará da doutrina de que a mente carnal é inimizade contra Deus. Eu disse que me esforçaria, em terceiro lugar, para mostrar a grande enormidade dessa culpa. Eu temo, meus irmãos, que muitas vezes quando consideramos nosso estado, não pensamos tanto na culpa quanto na miséria. Às vezes, li sermões sobre a inclinação do pecador para o mal, nos quais isso foi poderosamente provado, e certamente o orgulho da natureza humana foi bem humilhado e rebaixado, mas uma coisa sempre me parece, se for deixada de fora, como sendo uma omissão muito grande, a saber, a doutrina de que o homem é culpado em todas essas coisas. Se seu coração é contra Deus, devemos dizer a ele que é seu pecado, e se ele não pode se arrepender, devemos mostrar a ele que o pecado é a única causa de sua incapacidade, que toda sua alienação de Deus é pecado, que enquanto ele se mantém longe de Deus, é pecado. Temo que muitos de nós aqui devamos reconhecer que não cobramos o pecado disso em nossas próprias consciências. Sim, dizemos nós, temos muitas corrupções. Oh! Sim! Mas nos sentamos muito contentes. Meus irmãos, não deveríamos fazer isso. Ter essas corrupções é nosso crime que deve ser confessado como um mal enorme, e se eu, como ministro do Evangelho, não insistir no pecado da coisa, perdi o que é o próprio vírus dela. Deixei de fora a própria essência, se não mostrei que é um crime. Agora, a mente carnal é inimizade contra Deus. Que pecado é esse? Isso aparecerá de duas maneiras. Considere a relação em que estamos com Deus, então, lembre-se do que Deus é, e depois que eu tiver falado dessas duas coisas, espero que você veja, de fato, que é um pecado estar em inimizade com Deus. O que é Deus para nós? Ele é o Criador dos céus e da terra, ele sustenta os pilares do universo, seu hálito perfuma as flores, seu lápis as pinta, ele é o autor desta bela criação, nós somos as ovelhas de seu pasto, ele nos fez, e não nós mesmos. Ele está para nós no relacionamento de um Criador e Criador, e por esse fato ele afirma ser nosso Rei. Ele é nosso legislador, e então, para tornar nosso crime ainda pior e pior, ele é o governante da providência, pois é ele quem nos mantém dia a dia. Ele supre nossas necessidades, ele mantém o hálito dentro de nossas narinas, ele ordena que o sangue ainda siga seu curso através das veias, ele nos mantém na vida e nos previne da morte. Ele está diante de nós, nosso Criador, nosso Rei, nosso sustentador, nosso benfeitor, e eu pergunto, não é um pecado de enorme magnitude, não é uma alta traição contra o Imperador do céu, não é um pecado terrível, cuja profundidade não podemos compreender com a linha de todo o nosso julgamento, que nós, suas criaturas, dependentes dele, devamos estar em inimizade com Deus, mas o crime pode parecer pior quando pensamos no que Deus é. Deixe-me apelar pessoalmente a você em um estilo interrogativo, pois isso tem peso. Pecador! Por que você está em inimizade com Deus? Deus é o Deus do amor, ele é gentil com suas criaturas, ele o considera com seu amor de benevolência,
pois neste mesmo dia seu sol brilhou sobre você, neste dia você teve comida e vestimenta, e você veio aqui com saúde e força. Você odeia a Deus porque Ele o ama? É essa a razão? Considere quantas misericórdias você recebeu de suas mãos durante toda a sua vida. Você nasceu com um corpo não deformado, você teve uma cota tolerável de saúde, você foi recuperado muitas vezes de doenças. Quando estava às portas da morte, seu braço segurou sua alma do último passo para a destruição. Você odeia a Deus por tudo isso? Você o odeia porque Ele poupou sua vida por sua terna misericórdia? Contemple sua bondade que Ele espalhou diante de você. Ele poderia ter enviado você para o inferno, mas você está aqui. Agora, você odeia a Deus por poupá-lo? Oh, por que você está em inimizade com Ele? Meu companheiro, você não sabe que Deus enviou seu filho de seu seio, pendurou-o na árvore e lá o deixou morrer pelos pecadores, o justo pelos injustos? E você odeia a Deus por isso? Ó, pecador! É esta a causa da sua inimizade? Você está tão afastado que dá inimizade por amor? E quando ele o cerca de favores, cinge-o com misericórdias, envolve-o com bondade amorosa, você o odeia por isso. Ele pode dizer, como Jesus disse aos judeus: por qual destas obras vocês me apedrejam? Por qual destas obras você odeia a Deus? Um benfeitor terreno o alimentou, você o odiaria? Ele o vestiu, você o insultaria na cara dele? Ele lhe deu talentos, você voltaria esses poderes contra ele? Ó, fale! Você forjaria o ferro e cravaria a adaga no coração do seu melhor amigo? Você odeia sua mãe, que o amamentou em seu colo. Você amaldiçoa seu pai, que tão sabiamente cuidou de você. Não, você diz, temos alguma pequena gratidão para com os parentes terrenos. Onde estão seus corações, então? Onde estão seus corações, para que vocês ainda possam desprezar a Deus e estar em inimizade com Ele? Ó! Crime diabólico! Ó! Enormidade satânica! Ó! Iniquidade para a qual as palavras falham em discrição! Odiar o todo amável, desprezar o essencialmente bom, abominar o constantemente misericordioso, desprezar o sempre benéfico, desprezar o gentil, o gracioso, acima de tudo, odiar o Deus que enviou seu Filho para morrer pelo homem. Ah! Naquele pensamento, a mente carnal é inimizade com Deus, há algo que pode nos fazer tremer, pois é um pecado terrível estar em inimizade com Deus. Eu gostaria de poder falar com mais poder, mas somente meu mestre pode mostrar a vocês a enorme maldade desse horrível estado de espírito. Mas há uma ou duas doutrinas que tentaremos deduzir disto. A mente carnal está em inimizade contra Deus? Então a salvação não pode ser por mérito, deve ser pela graça. Se estamos em inimizade com Deus, que mérito podemos ter? Como podemos merecer algo do ser que odiamos? Mesmo se fossemos puros como Adão, não poderíamos ter nenhum mérito, pois não creio que Adão tivesse qualquer merecimento diante de seu Criador. Quando ele guardou toda a lei de seu mestre, ele era apenas um servo inútil, ele não tinha feito mais do que deveria ter feito, ele não tinha excedente, nem equilíbrio. Mas já que nos tornamos inimigos, quanto menos podemos esperar ser salvos pelas obras. Oh! Não, mas toda a Bíblia nos diz, do começo ao fim, que a salvação não é pelas obras da lei, mas pelos atos da graça. Martinho Lutero declarou que ele constantemente pregava a justificação somente pela fé, porque, disse ele, as pessoas a esqueceriam, de modo que eu fui obrigado quase a bater minha Bíblia contra suas cabeças, para enviá-la a seus corações. Então é verdade, constantemente esquecemos que a salvação é somente pela graça. Sempre queremos colocar um pedacinho da nossa própria virtude, queremos fazer alguma coisa. Lembro-me de um ditado do velho Matthew Wilkes, salvo por suas obras. Você pode muito bem tentar ir para a América em um barco de papel. Salvo por suas obras. É impossível. Oh! Não, o pobre legalista é como um cavalo cego dando voltas e voltas no moinho, ou como o prisioneiro subindo na roda dentada, e não se encontrando mais alto depois de tudo o que fez, ele não tem confiança sólida, nenhum terreno firme para descansar. Ele não fez o suficiente, nunca o suficiente, a consciência sempre diz, isso não é perfeição,
Deveria ter sido melhor. A salvação para os inimigos deve ser por um embaixador, por uma expiação, sim, por Cristo. Outra doutrina que extraímos disto é a necessidade de uma mudança completa de nossa natureza. É verdade que, por nascimento, somos inimizade com Deus. Quão necessário então é que nossa natureza seja mudada? Há poucas pessoas que sinceramente acreditam nisso. Elas pensam que se clamarem, Senhor, tem misericórdia de mim, quando estiverem morrendo, irão diretamente para o céu. Deixe-me supor um caso impossível por um momento. Deixe-me imaginar um homem entrando no céu sem uma mudança de coração. Ele entra pelos portões. Ele ouve um soneto. Ele começa. É para o louvor de seu inimigo. Ele vê um trono, e nele está sentado alguém que é glorioso, mas é seu inimigo. Ele anda por ruas de ouro, mas essas ruas pertencem ao seu inimigo. Ele vê hostes de anjos, mas essas hostes são os servos de seu inimigo. Ele está na casa de um inimigo, pois ele está em inimizade com Deus. Ele não poderia se juntar à música, pois ele não saberia a melodia. Lá ele ficaria, silencioso, imóvel, até que Cristo diria, com uma voz mais alta que 10.000 trovões, o que fazes aqui? Inimigos em um banquete de casamento? Inimigos na casa das crianças? Inimigos no céu? Vai embora. Apartai-vos, malditos, para o fogo eterno no inferno. Ó! Senhores, se o homem não regenerado pudesse entrar no céu, menciono mais uma vez o ditado frequentemente repetido de Wittefeld, ele seria tão infeliz no céu, que pediria a Deus para deixá-lo correr para o inferno em busca de abrigo. Deve haver uma mudança, se vocês considerarem o estado futuro, pois como os inimigos de Deus podem sentar-se no banquete do Cordeiro, e para concluir, deixe-me lembrá-lo, e está no texto, afinal, que essa mudança deve ser operada por um poder além do seu. Um inimigo pode possivelmente se tornar um amigo, mas a inimizade não pode. Se for apenas um complemento de sua natureza ser um inimigo, ele pode se transformar em um amigo, mas se for a própria essência de sua existência ser inimizade, inimizade positiva, a inimizade não pode mudar a si mesma. Não, deve haver algo feito mais do que podemos realizar. Isso é exatamente o que é esquecido nestes dias. Precisamos ter mais pregação do Espírito Santo, se quisermos ter mais trabalho de conversão. Eu lhes digo, senhores, se vocês mudarem a si mesmos e se tornarem melhores, e melhores, e melhores, 1000 vezes, vocês nunca serão bons o suficiente para o céu, até que o Espírito de Deus coloque sua mão sobre vocês, até que ele tenha renovado o coração, até que ele tenha purificado a alma, até que ele tenha mudado todo o espírito e feito o homem de novo, não pode haver entrada no céu. Quão seriamente, então, cada um deve se levantar e pensar. Aqui estou eu, uma criatura de um dia, um mortal nascido para morrer, mas ainda assim um imortal. No momento, estou em inimizade com Deus. O que devo fazer? Não é meu dever, assim como minha felicidade, perguntar se há uma maneira de me reconciliar com Deus, ó. Cansados escravos do pecado, não são os vossos caminhos os caminhos da loucura? É sabedoria, ó meus semelhantes, é sabedoria odiar o vosso Criador? É sabedoria opor-se a Ele? É prudente desprezar as riquezas da sua graça? Se for sabedoria, é sabedoria do inferno, se for sabedoria, é uma sabedoria que é loucura para Deus. Ó! Que Deus vos conceda que vos volteis para Jesus com todo o propósito do coração. Ele é o embaixador, é Ele quem pode fazer a paz através do seu sangue. E embora tenhais entrado aqui como inimigo, é possível que possais sair por aquela porta como amigo, se puderdes olhar para Jesus Cristo, a serpente de bronze que foi levantada. E agora, pode ser, alguns de vocês estão convencidos do pecado, pelo Espírito Santo. Agora proclamarei a vocês o caminho da salvação. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Contemple, ó trêmulo penitente, o meio da sua libertação. Volte seu olho lacrimoso para o monte do Calvário. Veja a vítima da justiça, o sacrifício da expiação por sua transgressão. Veja o Salvador em suas agonias, com rios de sangue comprando sua alma, e com as mais intensas agonias suportando sua punição. Ele morreu por você,
se agora você confessar sua culpa. Ó, venha, você condenado, autocondenado, e vire seu olho para este lado, pois um olhar salvará. Pecador! Você foi mordido. Olhe! Não é nada além de olhe. É simplesmente olhe. Se você puder olhar para Jesus, você está seguro. Ouça a voz do Redentor: olhai para mim, e sereis salvos. Olhai! 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 Ó almas culpadas! Aventure-se nele, aventure-se totalmente, não deixe que nenhuma outra confiança se intrometa, ninguém além de Jesus, gentil e amoroso, pode fazer o bem aos pecadores desamparados. Que meu bendito Mestre os ajude a vir até ele, e os atraia para seu Filho, por amor a Jesus. Amém e amém.